E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Papo Sério com Ali Clement, nosso podcast sem firula, sem frescura, onde o que importa é o entrevistado. E a entrevistada de hoje é uma entrevistada, hein? É uma pessoa muito especial, com uma energia lá nas alturas. Só que antes de dizer quem é, eu vou agradecer aqueles que eu escolhi para estarem com a gente, né, nessa caminhada. Farmatec, a minha farmácia de manipulação. Diniz Laser, estética, que faz tudo que vocês podem imaginar de laser. Agnes Pereira, minha doutora, minha Devas, né, tá sempre segurando as... Eu não me meto em BO, mas também se me meter, ela segura a onda, né? Nilo Frantz, medicina reprodutiva, ajuda você a realizar os seus sonhos de maternidade, paternidade. E claro... né? A Claro bastava por si só eu falar, é claro que você já sabe que a nossa operadora, internet, Claro TV, tudo onde você quiser, está sempre com a gente. Tudo isso, claro, para proporcionar para você esse momento muito especial, agora sim, com Ângela de Verbeno, mentora, treinadora comportamental, uma história linda de vida. Minha musa inspiradora, essa mulher, tá? E minha mentora também, né? Que bom te ter aqui, Ângela. Tô muito feliz. Nossa, eu chego, tô emocionada. Eu me emociono. Eu me emociono muito com pessoas e com você eu me emociono muito mais. E você aí, me apresentando seu programa, eu me lembrei do nosso primeiro encontro. Eu sempre vou me lembrar. Eu me emociono mesmo. É a coisa mais fofa, ela tá emocionada de verdade. Mas é de verdade, porque eu lembro da primeira vez que você chegou na minha casa e você era advogada, você continua sendo advogada? Não. Inclusive, eu prometi pro presidente Leonardo da Máquia que eu ia me registrar na OAB de novo, mas eu não vou atuar mais. Eu me lembro da advogada, querendo ir para um programa, eu me lembro de toda a história. Eu tenho uma memória incrível porque eu realmente me conecto com as pessoas. E, obviamente, a partir daí eu comecei a acompanhar a Ali e torcer muito pela Ali. E você é uma das minhas pupilas que eu vejo brilhar no mundo, né? Isso me deixa muito feliz, muito feliz. Então, por isso, eu quero te agradecer a você pelo seu sucesso. Não que você deva a mim, você deve a você, mas ver isso, sabe? Ver uma pessoa fazendo o que ela veio fazer no mundo é para qualquer ser humano uma grande inspiração. E para mim, é assim, a razão de eu estar nessa terra, e hoje eu sei disso. Então, muito obrigada. Ai, Ângela, tu sabe, é muito bacana, assim, porque esse é, na verdade, o fundamento do que tu faz hoje, né? A Ângela passou por uma transição também de carreira, uma mudança de vida, e tu vai nos contar isso tudo. Mas tu foi uma daquelas mulheres que me inspiraram na mudança, né? Porque eu, com muitas outras, ainda mais formadas em direito, a gente vem muito bitolada, muito encaixotada em um padrão, em um sistema. E aí, quando eu fui me descobrir, fui pro mundo, calhou de eu te conhecer, fui em um evento em que tu ensinava a meditar, lá na Inex, e tu contou a tua história, assim, e a tua aura, aquele negócio me bateu de uma forma de, meu Deus, existe propósito, existe energia, sabe? Existe um mundo tão melhor para se viver. Então, eu acho que é isso que tu claramente traz para o mundo, né? E eu gostaria muito que tu dividisse com os meus seguidores, porque tenho certeza que eles também vão ser agraciados e sair com uma coisa muito boa dessa nossa conversa. Ai, peraí, antes de começar, eu tenho um presente aqui. Olha aqui, ó, Farmatec te mandou um presente. Farmatec te mandou um presentinho especial. Farmatec sempre me manda nossos convidados. Ai, que bem, gosto. Olha aí, ó. Nem sei o que é esse. Gente, tem umas pílulazinhas aqui. Que pílula mágica será? Eu amo umas pílulas, né? Eu gostei desse porta-cápsulas. Exato, lindo. Eu vou te apresentar uma hora dessas pra Cris, que é a dona Farmatec. Tu vai adorar lá. Olha só, Ângela de Verbeno, um café de boas-vindas. Olha aí, ó. Adoro. Nossa, coisa boa. Olha só. E que maravilha, cápsula de beleza, olha. De beleza com morazinho, tu vai amar isso. Vou amar, né? Eu adoro essas coisas. Mas é pra ficar ainda mais deslumbrante.
A gente pode ajudar a natureza, amiga. A gente pode ajudar a genética, pode. Bom, Farmatec, muito obrigada, eu adorei mesmo. Sabe, Ângela, que falando em ajudar a natureza, né? E aí vem uma coisa que tu fala muito, que é aquela história de, sim, a gente pode querer ter tudo, né? Muitas vezes a gente olha uma mulher bonita, aí será que ela é bem sucedida? Ah, meu namorado, aí tu é bem sucedida, e tu vai ser bonita, e vai ser rica, e vai ser legal, impossível ter tudo. Não, dá pra ter tudo sim, né, Ângela? Dá pra ter tudo sim. Você escolhe, nós fazemos escolhas o tempo inteiro. Esse momento agora em que a gente está vivendo aqui, nós já estamos criando o nosso próximo momento, o nosso futuro, ele está sendo criado aqui e agora. E exatamente essas crenças, você não pode ter tudo, se você tiver uma coisa, você vai ter outra, você não vai ter outra, é que limitam a nossa possibilidade de ter tudo. Ter tudo é uma questão, eu escolhi ter tudo. O que é tudo para mim? Aí é que está, né? O que é tudo para mim? No meu mundo eu tenho tudo que eu contemplo tudo como felicidade. Para mim, a gente veio nessa terra para ser feliz. E, obviamente, aquilo que me faz feliz não necessariamente te faz feliz. Só que a gente vive a ilusão do outro, né? De olhar para o outro achando sempre que aquilo que a pessoa tem é o que eu gostaria, às vezes nem é. Não, e as redes sociais potencializam isso, porque a gente olha só a vida perfeita do outro e esquece de olhar para a sua vida perfeita. Exatamente. Né? E nós temos, assim, a ideia de que se você, você vai ser feliz o dia que isso acontecer, ou que aquilo acontecer, ou quando. Você não vai ser feliz quando. Se você for feliz aqui e agora, que é tudo que há, o que há de real? Eu e você aqui agora. Isso é real, isso é verdadeiro. O próximo minuto a gente não sabe. Então, esse momento aqui e agora é que a gente tem que fazer dele o melhor possível. E por que as pessoas têm tanta dificuldade em se conectar com o presente? Elas estão ou excessivamente pré-ocupadas, ocupando-se antecipadamente, pior, né? Ou melhor, de algo que não vai acontecer. 98% das nossas preocupações não acontecerão. Então, se preocupando antecipadamente de um futuro, sabe qual é. Sim, porque a gente pode não estar nem vivo, porque estão vivendo no medo, foram treinadas, mas as pessoas não têm culpa disso. Elas só não sabem como fazer diferente, porque senão não viveriam nesse medo. Elas foram treinadas para ter medo. É a forma de controle do mundo. Então, elas estão preocupadas com o futuro. Se você está preocupada com o futuro, você não está aqui agora. Quando eu cheguei aqui, agora que eu sentei na sua frente, eu me lembrei perfeitamente do nosso primeiro encontro e com certeza eu me lembro de cada encontro que eu tive com você. Eu lembro até do nome do Cenoval que eu dei lá para o bonequinho. Cenoval. Uma vez eu entrevistei a Ângela no programa que eu tinha na RDC, o Virou Moda, e tinha um mascote que era um pato de pelúcia. E ele não tinha nome. A gente abriu uma enquete, a Ângela sugeriu o nome de Cenoval e foi o nome escolhido. Tá vendo? Como é que eu ia me esquecer uma coisa dessa? Cenoval. Então, essa ideia, as pessoas falam para mim, Ângela, você tem uma memória impressionante. Que memória impressionante? Eu estou presente, é só isso. Sim, está conectado com o que está acontecendo agora. Que está acontecendo agora. E aí tem outros que vivem no passado, estão presas às mágoas que aconteceram no passado. Se você está presa a algo que te aconteceu no passado, seja lá o que foi que te feriu no passado, se você traz para o presente, isso continua te ferindo hoje. Ou seja, você aumentou esse ferimento, essa dor. Aquilo que te aconteceu lá, você traz para o presente. Todo momento em que você lembra essa dor e remói e traz. Tem que apagar isso, deixar o passado no passado. Só que eu estou falando aqui, mas eu sei o quanto para algumas pessoas isso é difícil. Porque elas criaram, tipo, uma personalidade baseada nesse passado, nesse personagem que elas criaram. Então, nesse caso, ela vai deixar de ser aquela pessoa triste que sofreu aquilo, porque tem pessoas que têm isso como referência. Tem pessoas que não querem sair do luto. É que as pessoas elas gostam de se vitimizar, né? Isso, depende, eu não sei se isso acaba sendo um hábito também que tu vai mantendo, mas como sair dessa, né, Ângela? Porque claro que tem pessoas que têm uma consciência talvez mais expandida, já estão mais evoluídos, sei lá, e conseguem perceber isso. Mas para quem não tá
se sentindo bem, né? Às vezes não sabe nem o que está acontecendo consigo mesmo. Qual seria o primeiro passo, assim? O que tu recomendaria? Bom, vamos lá. Você falou que as pessoas gostam de se vitimizar. Na verdade, a vítima é um personagem, digamos assim, que o ser humano cria a partir de uma interação, quando criança, que funcionou, que deu certo. Deixa eu dar um exemplo bem... exemplo superficial, quer dizer, isso não é regra, não acontece para todo mundo, não estou falando que todo mundo foi assim. Um exemplo. Vamos supor que uma criança de 5 anos vai ao shopping com a mãe. Aí chega no shopping, vê um brinquedo, fala, mamãe, eu quero aquele brinquedo. A mãe, não. Você não se comportou bem, você não está sendo um menino educado, não vou te dar esse presente. Muito bem. Aí ele faz birra, se joga no chão, chora, eu quero, eu quero, eu quero. A mãe continua naquela postura. Não, você vai ganhar o dia que você se comportar melhor. Ou então você vai ganhar no Natal, agora não é hora de comprar presente. Ok. Aí, vão para casa. Chega em casa, essa criança, esperta que é, entra no quarto e fica triste. Qual a mãe que aguenta ver um filho triste? Arrasado. E aí, a mãe entra no quarto e vê o filho triste. O que foi? Ai, nada, não estou bem, estou triste. Aí a criança não vai brincar, não faz nada, fica triste. Aí a mãe entra de novo e fala, foi o brinquedo que eu não dei. Para deixar a criança feliz, vai lá e compra o brinquedo. Aí ele entendeu. Opa, tem aqui. Premiou o comportamento. Uma dinâmica que eu posso executar quando eu quiser, que eu vou ser premiada. E aí ele começa a fazer esse papel. As pessoas têm peninha e te atende. Tem peninha e atende. Só que esse papel, ele funciona. Até você começar a ter pena de você. E quem tem pena de si mesmo não tem poder nenhum. Você vira uma vítima do mundo. E aí ou as pessoas te atendem sempre, ou você não constrói nada. São escolhas. Sim, tu passa a depender de outro. Exatamente. A autorresponsabilidade não está por aqui. Alguém tem que te ajudar de alguma forma sempre, porque você é um coitado. O que é coitado? O que significa a palavra coitado? O que significa? Coito. De coito. Né? Coitado. O cara foi... Você entendeu? Que interessante. Nunca tinha parado para pensar sobre isso. Gente, a etimologia das palavras é impressionante. Te ajuda a esclarecer tantas coisas. Se a gente só prestar atenção na formação das palavras. É o óbvio ululante, bem dizer, né? E tu mesmo teve uma história de vida bem impactante, né, Ângela? Poderia ter se rendido ao coitadismo. Sim. E não foi o caso. Como é que... Aqui que tu reputa isso, né? E como é que isso te trouxe até aqui? Não sou nem uma heroína por isso, tá? Esses comportamentos que a gente adquire na infância, a gente adquire como sobrevivente. Essa vítima, ele não fez isso porque é uma pessoa má, que vai manipular, então ela vai ser vítima. Não, sobrevivência, amiga. Ali a gente tem que sobreviver, a gente nasce para sobreviver, a gente vem ao mundo e tem que sobreviver como espécie humana mesmo, até chegar à idade adulta e procriar, senão a espécie se extingue. Então, a gente vai desenvolver mecanismos de sobrevivência, todos nós. Então, tem o da vítima. Sabe qual foi o meu? Eu era filha do meio. Minha mãe tinha uma preferência clara pela mais velha, e depois pela mais nova. E ainda depois da mais nova, que a minha mãe tinha uma preferência claríssima, teve um irmão que chegou depois, que era mais novo ainda, e que vem... com um retardamento mental, ele era especial. Então, ele precisava de atenção redobrada. Ou seja, a partir do nascimento desse irmão, já tinha uma irmã que eu não era preferida, eu passei a ser zero dentro de casa. Zero, a pessoa que não era vista. Tu sentia isso mesmo? E a minha mãe falava uma coisa que hoje eu percebo. Eu sempre tive adoração pela minha mãe. Ninguém nunca me viu falar mal dela. Pelo contrário. Eu tinha adoração por ela. Minha rainha. Eu olhava assim, eu queria o amor daquela mulher. Era tudo que eu desejava na vida. E aí... ela falava assim, nossa, eu ouvia ela falar, a Ângela é a criança mais independente que existe. Então, aí eu sou independente. Ela falava também que eu era muito inteligente. Nossa, eu sou inteligente. Nem era, ela falava aquilo, então eu acreditava.
E aí eu me tornava cada vez mais inteligente e cada vez mais independente. Ia para a escola, estudava, lia. E aquilo foi me dando uma raiva inconsciente. Hoje sei disso. Uma raiva da minha mãe, porque eu fazia tudo, eu era excelente. No colégio eu era aplaudida, eu tinha notas boas, mas eu não tinha aquilo que eu mais queria na vida, que era a atenção dela. E ela não me dava exatamente porque eu não precisava. Segundo ela, eu me resolvia. Fazia meus deveres de casa sozinha, fazia tudo sozinha. Estudava, não precisava mandar. Aí, foi me dando raiva. Por quê? Você está ali, fazendo tudo para ter atenção. Você não liga para mim, não? Você vai ver, eu vou crescer, vou ficar rica, vou trabalhar, e aí vocês vão todos precisarem de mim. Todo mundo aqui vai depender de mim. E foi exatamente o que aconteceu. E isso te fez aí, quando tu percebeu o lugar onde tu estava, como é que tu te sentiu? Espera, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. 15. Tá? 15 anos. Gente do céu, eu tinha um trabalho, o meu primeiro trabalho foi de secretária de um médico. Um dia eu conto para vocês essa história, porque é longa. Depois eu fui contratada por uma empresa, eu vou falar aqui, vocês vão descobrir a minha idade. Chama Max Factor, nem existe mais. Não existe mais, é verdade. Lembra? Max Factor e Helena Rubinstein. Eram as duas únicas marcas de beleza que tinham. E eram maravilhosas. Maravilhosas. Eu tinha só 15 anos, 16. Uma menina de 15 anos é linda, não tem como ser feia. E eles botavam aquelas máscaras, aqueles produtos, como se a minha pele tivesse ficado boa por causa daquela enganação. Hoje não porque passava. Eu sempre tive a postura de mulher mais velha, então eu tinha 15, eu parecia já ter 20. Agora é o contrário, diga-se de passagem, né? Eu tenho 60 e dizem que eu pareço ter menos. Mas quando eu tinha 15, eu já tinha esse jeito de mulher. E aí, o que acontecia? Eles passavam aquelas máscaras, me maquiavam. Gente, as inimigas davam risada. Você imagina? Você pode imaginar, Ali? Demonstradora da Max Factor. E tinha um evento da Max Factor. E eu sentava lá, botaram uma blue mask. Eu nunca me esqueço, era uma máscara azul. E eu ficava o dia inteiro ali. Sério? Na minha pele, meu Deus do céu, eu fazia isso. Tá? Bom, mas enfim, eu trabalho desde muito, muito nova. E aí, trabalhei e percebi uma coisa quando eu cheguei, assim, a uma idade bem adulta, que eu olhei para trás e não tinha nada. Falei, onde foi o meu dinheiro? Falta de trabalho não foi, dinheiro eu sempre tive bastante. Eu estava cumprindo a minha promessa. Todo o meu dinheiro era para educar as pessoas da minha família, para comprar coisas para minha família. Eu comprei casa para minha mãe. Eu fiz tudo por ela. A tua promessa que, na verdade, tu fez contigo mesmo, porque ninguém me pediu aquilo. Para ter um lugar. Para ter um lugar. E aí, quando eu cheguei ali, eu falei, gente, eu vou morrer sem ter nada. E aí acontecem muitas coisas no meio desse caminho, porque tudo que você dá, assim, gratuitamente, a princípio você dá, muito bem. Né? Ajuda pouca, agradecimento. Ajuda muito, aborrecimento. Depois passa a ser obrigação, que você cria um monte de pessoas dependentes que não sabem se virar sem aí você. Aí tu diz, Deus, chega e as pessoas... Não, como? Não. Como é que? Direito como adquirido. É. Entende? Aí no final da vida da minha mãe, que faleceu faz 1 ano e meio, eu falei, gente, por que só eu tenho que pagar tudo? As cuidadoras e tudo? Nós somos irmãs, vamos dividir igualmente. Ninguém topou nunca. Por quê? Não era obrigação para elas. Você sempre imagina, agora? Não, você é rica. E você cria a ilusão e te dá, a vaidade faz você fazer isso. E não, a importância não é se você tem ou não tem, é ser justa. E quantas vezes eu, diante disso, eu falava assim, vamos dividir da seguinte forma, eu pago 50% e os 50% restante divide entre vocês. Não, está brincando. Então nada era justo porque Tu criou um monstro, claro, na verdade. Tá? E aí, então, eu comecei a entender, mas por que eu fiz isso? Ela não tem culpa, ninguém tem culpa. Na verdade, ninguém foi uma tem dinâmica. Que acontece com a gente, né? Porque você não pode reclamar daquilo que você permite. Ângela, por que você permitiu chegar a esse ponto? Por que chegou até aqui desta forma? Gente, eu estou falando isso num podcast, num programa, porque isso é transparente. Meus próprios sobrinhos falam, tia, como você foi boba. Já passou, é coisa do passado. Mas assim, presta atenção. Quando chegou nisso, eu falei, vamos olhar para o que aconteceu aqui. Por que eu permiti isso? E eu fiz, olha como eu paguei caro para ter um lugar no mundo. Ou seja, eu não tenho valor por mim.
Eu só serei amada se estiver fazendo alguma coisa por alguém. Se eu estiver realizando. Se eu estiver sendo um sucesso. Isso foi ruim? Na verdade, não. Isso me formou, me formatou, querida. Pergunta se eu tenho medo de alguma coisa nessa vida. Se eu tenho medo de trabalho. Não, isso fez a Ângela. Então, aquilo que eu falo, até as suas faltas, até as suas fraquezas te constrói. Nós estamos em construção. Que bom que eu me dei conta. Não, e exatamente, assim, foi um somatório de experiências para hoje tu ser um nome super consolidado e reconhecido nessa tua área, né? Como uma mentora para uma vida melhor. Aliás, se tem uma coisa que a Ângela nos ensina é pensar em abundância, prosperidade, coisa bem boa, ganhar dinheiro, né, gente? Agora, quando ganha dinheiro, também é preciso cuidar do dinheiro, contabilidade. E para isso, eu não sei vocês, eu só confio na ERS Contabilidade e a Prida Daut está sempre aqui com a gente para nos dar dicas valiosíssimas. Hoje vamos falar sobre os 3 principais regimes tributários que uma empresa precisa para obter o melhor enquadramento. Simples Nacional. Normalmente destinado a micro e pequenas empresas, o Simples ele unifica os impostos federais e municipal em uma única guia. A alíquota ela varia conforme a receita bruta anual e a atividade da empresa, mas existem algumas atividades impeditivas a optar pelo Simples. Ele é um regime considerado com menor carga tributária e um pouco menos de burocracia, além de não precisar pagar a parte patronal do INSS. Lucro presumido. Ideal para empresas de médio porte. O lucro presumido, ele estima o lucro com base em um percentual da receita bruta, variando conforme a atividade. A empresa paga 5 guias desses tributos sobre o lucro presumido, independente do lucro real obtido. Já o lucro real, indicado para grandes empresas, como indústrias, farmácias ou aquelas empresas com uma margem de lucro mais baixa. E o lucro real exige a apuração do lucro líquido para cálculo dos impostos, diferente do lucro presumido. E ele é muito mais complexo e envolve um maior controle contábil. Sabe aquele débito e crédito? Mas também, em alguns casos, ele pode resultar uma menor carga tributária, mas apenas para aquelas empresas que trabalham com uma margem bem apertadinha. Esses regimes variam em complexidade, custo e adequação ao perfil de cada empresa. Portanto, é essencial avaliar cada um com muito cuidado para escolher o mais vantajoso, pois essa escolha é crucial para otimizar a carga tributária e a saúde financeira da empresa. Conte com a ERS Contabilidade e até mais! Tá nos assistindo aonde, gente? Porque você sabe, com a Claro pode assistir aonde você quiser, nossa operadora, tem internet, tudo para você ficar conectado por tudo. É, claro, a Claro tá sempre aqui com a gente, nos dando este apoio no Papo Sério com a Ali Clem. Tem como não amar a Ali e a Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. I've been catching vibes so fresh and clean. Yeah, I'm feeling good, feeling free. Running from my head down to my feet. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Come out and play. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. It's beautiful. Então, é claro que a pessoa precisa de várias experiências para poder até entender o que aconteceu. Exatamente mesmo, né? isso. Uma coisa, eu falo isso e falo assim, ó, certo, esse meu trabalho nasceu porque eu comecei aos 50 a fazer o que eu faço hoje. Tem 10 anos que eu faço. Imagina, você criar um trabalho novo que você nunca fez aos 50 anos de idade. Tá. E por que você teve essa ideia? Eu conto essa história, eu acho tão engraçada. Alguém disse que eu ia viver muito, que eu chegaria aos 100 e poucos anos. E eu falava isso aos 18. Que eu cada vez ia parecer mais jovem do que eu era. Olha, que louco isso. Aí, passei a ter uma preocupação, porque eu tinha 18 anos. Tudo que eu tinha de maravilhoso era a minha juventude. Nossa, quer dizer que eu vou ficar velha. Eu não me preocupei se eu ia morrer, não. Eu me preocupei que eu ia ficar velha. Eu ia me ver velha. Aí eu falei, não. Eu vou construir uma velhice saudável, bacana, eu vou ser uma velha antenada. Botei isso na minha cabeça. Tá. E comecei a observar as pessoas aos 60. E eu ficava apavorada com o que eu via. Não, e realmente, imagina, lá Todos se vão 42 anos, e né? você imagina,
era a pessoa com 60 anos. Não era a mulher que é morrendo. hoje, não. Já estava morrendo. E tanto com o remédio que elas tomavam. Até na minha família. Tomava-se muito remédio. E outra coisa, na minha família era bipolar, depressão. Falar de remédios antidepressivos era como se falasse assim, qual que você está tomando hoje? Conversava-se sobre isso. Abria a portinha do armário da minha casa, era tudo taxa preta. Eu falava, não quero isso para mim. Eu não vou fazer isso comigo. Tem que haver um caminho. Gente, eu estou falando de uma época, hoje todo mundo faz. E é muito legal você ser pioneira em algo, né? Então, o caminho é fazer meditação. Aprendi a meditar. O caminho é fazer ginástica. Faço ginástica. Gente, eu medito há 40 anos. Pois é, Ângela, de onde é que veio essa tua ideia de meditar? Há 40 anos, você imagina. Onde é que tu tirou isso há 40 anos? Vou meu contar Deus, não, outra gente, história. Só pra explicar que há 40 anos não tinha internet, não tinha Google, não tinha TikTok. Essas informações não vinham assim, não caíam do Não céu. caíam do céu, né? Uma das coisas mais incríveis, assim, eu falo que Deus está de plantão naquilo que você pede. Você peça e será atendido. Peça e será atendido. Ponto. Obviamente que eu fui percebendo que aos 18 eu era uma menina inquieta. Ou seja, a ansiedade estava ali batendo na minha porta. Oi, vamos lá, inquieta e ansiosa é isso, não aguenta ficar. Eu saía com 18 anos, eu ia a todos os lugares, não ia nenhum. Aí eu não conseguia olhar nos seus olhos e conversar. Atenção plena, ficar aqui te olhando, isso não existia. Eu era a pessoa que estava no movimento. Aí, eu acho que essa vizinha sacou isso, né? Só pode. Eu estava um dia na minha casa, nunca vou esquecer. Eu tinha acabado de ganhar o João, por isso é que eu falo que tem 40 anos, porque o meu filho tem 40 anos. Estava na piscina, na minha casa, bem tranquila lá, tomando um sol, e bate a vizinha. Diz assim, e ela nunca tinha ido na minha casa. Falou, Ângela, eu sou sua vizinha. Ah, eu sei e tal, eu vim aqui te pedir um favor. O que é? Nós estamos trazendo 2 indianos e tal para um curso de meditação, isso em Porto Seguro, na Bahia. E aconteceu uma coisa, Ângela, eu trouxe eles estão vindo da Índia, paguei tudo, passagem, hospedagem, a gente não tem alunos. Eu não tenho mais dinheiro, não sei o que fazer. Eu queria que você me emprestasse, que você me ajudasse. Acho que ela achava que eu era rica. Eu falei, meu Deus do céu, que situação. E ela me contou tudo o que estava acontecendo. Eu falei, nossa, mas quantos alunos você precisaria? Ela falou, olha, eu preciso no mínimo de mais 8 ou 10 alunos para dar conta disso aqui. Falei, foi o seguinte, eu não vou te emprestar o dinheiro, eu vou botar 8 alunos ali. É só isso que você precisa? Tá, eu vou botar, são 8. Aí liguei para 4 casais amigos, bora fazer, vamos ajudar ela, tal e tal e tal. Todos compraram. Eu sempre fui boa de venda, né? Sim. Todos compraram, alguns compraram e nem foram. Mas tudo bem, já arcaram com Já os custos arcaram dos com os indianos. Nossa, ela ficou extremamente grata. Deu tudo certo. E já que eu incentivei, vou lá também. Não era o que eu queria fazer, tá? Sim, foi meio que obrigada. Obrigada. Pelas circunstâncias. Cheguei lá, bom, já que estou aqui, vamos ver o que é isso aí. E eu aprendi a tal da meditação. E ele me disse uma coisa, o indiano, em inglês, que eu deveria ser consistente, persistente, pelo menos por 30 dias. A partir daí, então, eu seria uma meditante. Antes disso, esqueça. Porque é o mais difícil. E ele me explicou como a minha mente me tiraria do lugar. Na hora que você estiver meditando, ela vai apresentar os maiores problemas para você ficar na mente e não entrar no seu ser. Tá. Como eu sou teimosa, eu falei, meu ser vai ganhar, minha mente vai perder. Eu vou ficar no meu ser, se é isso. Só por teima. E deu certo. Eu me apaixonei pela meditação. E aí eu criei um outro problema. Eu só queria ficar meditando. Obcecada. Que loucura. Eu ia para a praia e meditava. Eu entrei em transe. E nessa época, eu tive alucinações meditando. Mensagens. E as pessoas, eu morava num lugar que todo mundo usava muita droga. Achava que eu usava também. Eu nunca usei, não uso, e, né, não sou contra. E era uma coisa muito louca. A Ângela tá doidona. Porque você sabe como é a meditação. Pois é, na verdade tem muito a ver com ela altera a consciência. Claro, exatamente. ela altera a sua consciência e altera mesmo. Você sabe da história de um... Essa história também é ótima. Eu estava atendendo um empresário de São Paulo. E ele tinha consultas comigo todos os sábados às 8 da manhã.
8 da manhã tinha um encontro com ele. Aí um belo dia, ele bem paulistão, e ele falou assim, você me causou um problema. Eu falei, qual é o problema? Ó, sábado, depois da nossa sessão, eu passei na casa da minha mãe e chamei ela para almoçar comigo. E esse cara veio porque ele estava ansioso, separado, seu cara tinha acabado de separar, com 1000 problemas na empresa. Sabe quando está vivendo o seu inferno astral, aquele caos, assim? E uma amiga dele falou, ó, você vai lá, a Ângela vai te atender. E ele veio e começou o processo comigo. Tá. E aí, diz ele que passou na casa da mãe e falou, mãe, vamos almoçar e tal. Aí a mãe dele, bem assim, meu filho, vamos conversar seriamente. Eu estou muito preocupada com você, desde que você separou e tal. E eu acho, francamente, que você está usando drogas. Ele começou a rir e falou bem assim, mãe, eu usei a vida inteira e você nunca percebeu. Agora tem uma mulher na minha vida, mãe, que você vai conhecer. Chama-se Ângela de Verbeno. Essa é a minha droga. E o mais interessante é porque no início ali da separação ele tinha crises de ansiedade. E ele me ligava muito tarde da noite, tipo assim, pô, agora eu vou ligar para ela, né? E eu atendia. E aí o meu marido falou assim, mas com que esse cara que você conversa no computador? 11 da noite. Aí eu falei, ó, vou te apresentar para você entender. Ficaram até amigos. E é engraçado isso, sabe? Porque assim, esse cara trouxe a mãe depois trouxe a filha, ou seja, a irmã dele fez também, tá? E são pessoas que eu nunca vi pessoalmente. Tudo online. Que coisa linda. Que Fala legal. sério. Tu vê que a conexão, ela não precisa ser presencial, né? Não, e funciona. E uma das coisas que ele aprendeu foi meditar. Por incrível que... Aquele ali, se me contassem assim, ó, esse cara vai aprender a meditar. Eu diria, não vai. Né? E passado, ele fez o processo, acho que faz uns 6 anos, mais ou menos, né? E ele já me falou depois, ele me enviou um amigo, tá? Tem isso. Enviou um amigo, que também veio o amigo e a mulher do amigo. E eles me contaram que ele é assim, ó, eles se encontram numa casa na praia e que o cara, assim, ó, Ângela, ele chega falando da meditação. Da meditação. É. Sabe que essa é uma coisa que... Agora tu falou em persistência, eu fiquei pensando, porque eu acho, então, que eu medito. Às vezes eu medito ou não medito, mas, assim, depende, é muito esporádico. Na verdade, tu precisa ter a consistência. A consistência. Você tem que ter um horário estabelecido. Assim, ó, eu vou parar Dá 2 ou 3... dica, como começar a meditar, então? Meditar, as pessoas fazem, né, um tchan-tchan-tchan, barulho. É sentar, está sentada, 2 pés no chão. Presta atenção na sua respiração, primeiramente, para você se centrar. Fecha os olhos e repita mentalmente. Comece com 2 minutos, eu te desafio. Uma semana, 2 minutos, depois passa para 3, depois passa para 4, assim. Olhos fechados. Repita um mantra. O que é um mantra? Uma palavra sem significado, é só um som. Eu dou sempre aquele orriô, que não significa nada. Por que tem que não significar nada? Porque assim, vamos lá. Eu gosto muito desse mantra. Eu sou amor, eu sou amor, eu sou amor. Mas você fica, eu sou amor? Você que é iniciante, você vai ficar pensando, mas eu sou amor para quem? Eu sou amor. Quem é que traz? Começa a querer significar, né? As coisas. O problema é a mente, porque ela interfere e ela quer uma razão para tudo, uma explicação lógica para tudo, porque essa mente é controladora. Eu não vou fazer aquilo que eu não controlo. Então, como ela quer controlar, ela está atuando. E se ela está atuando, você não vai para o seu ser intuitivo, esse ser superior, que é onde está ali a sua paz, onde você vai olhar, inclusive, a sua mente, se desidentificando dela. E aí você vai ver como ela é barulhenta, como ela te traz problemas que não existem. Pois é, Angela, é muito louco, né? Porque a gente passou, acho que os últimos séculos investindo no poder da mente. Né, como se a mente fosse o centro do ser humano e a grande potência que nós temos. Quando, na verdade, não é bem assim. Você sabe o que aconteceu? Presta atenção. Acho que no século V, um papa chamado Alexandre V. Você sabe dessa história, né? Eu já te contei. Eu sei, eu imagino. Eu acho que tu não me contou. Mas eu você já imagina. O que ele fez? Presta atenção. Antes... Inclusive, há alguns capítulos da Bíblia, alguns livros da Bíblia que foram tirados porque conectavam muito com o ser. A gente passou a acreditar que o nosso poder está na mente, né? Mente sã, corpo sã. Ele que introduziu esse conceito. Se você tem uma mente sã, você tem um corpo sã. Só que o nosso poder, a nossa força está no nosso sentir.
Se eu te desconecto do sentir, que é onde você sente a presença do seu espírito, é onde você sente o que está acontecendo no seu corpo através de sensações, se eu te desconecto disso e coloco aí na sua cabeça que a coisa mais importante é ser inteligente. Então, qual é o crédito que você vai dar a tudo? A sua mente intelectual, a sua razão, por isso que as pessoas querem a explicação para tudo, e você se desconecta do seu sentir, onde há informações poderosas que chegam até você, sem que você, na verdade, assim, deixe a informação chegar, apenas sinta. Você já sentiu algo assim? Eu sinto que eu tenho que fazer isso. Na verdade, desde que eu comecei a me abrir mais para o universo, né? Eu diria, eu comecei a ouvir muito mais a minha intuição. Eu canso de mandar para Luísa, minha irmã, né? Eu digo, estou com um feeling. E me deixar, e inclusive obedecer esse sentimento, porque muita gente diz, mas ouça a voz da razão também, né? E, na verdade, a gente sabe de antemão muitas coisas. Muitas coisas, muitas coisas. E, graças a Deus, eu fui criada por uma mãe muito intuitiva. Esse papo aqui com a Ângela, super inspirador, a gente fica querendo, né, pensando em todos os sonhos que se querem realizar e a gente pode concretizá-los, sim, tem que ter fé, gente, tem que ter fé e também buscar os melhores profissionais para nos auxiliar concretamente a realizar sonhos. Então, para quem quer ser pai, ser mãe, busque profissionais, busque uma clínica séria, com, olha, medicina de ponta, tecnologia, os melhores profissionais, que é a Clínica Nilo Frantz, Medicina Reprodutiva, uma sumidade do mercado há anos aqui no Rio Grande do Sul. Estão abrindo clínicas em outros pontos, agora além de Porto Alegre. Confere aí, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar e sentir confiança para perseguir os seus sonhos. Onde você vê um sonho, nós vemos possibilidades. Você tem esperanças, nós temos tecnologia. Você imagina o futuro, nós planejamos o amanhã. Você tem o apoio da sua família. Nós temos um grande time. Você conta os minutos para a chegada. Nós acompanhamos cada fase. Você enxerga a felicidade. Nós também. Nilo Frantz, Medicina Reprodutiva. Eu fui criada por uma mãe muito intuitiva. E tem histórias lindas, reais, que eu vi. Então, isso... Conta uma. Vou contar uma aqui para você ver que, assim, como isso existe, tá? A minha mãe, a minha primeira irmã, filha da minha mãe, nasceu numa fazenda onde não tinha acesso de carro, nem ônibus, nada. Era um lugar, realmente, meu pai era madeireiro, tirava madeira, cortava árvores, né? Coisa horrível hoje. Mas naquela época era o que se fazia, desmatou o Espírito Santo, mas enfim. E eles estavam numa área completamente virgem, ou seja, no meio da mata. E a minha mãe entrou em trabalho de parto, lá, nesse lugar. E aí, chamaram uma parteira, levaram uma parteira até lá e a bebê nasceu. Esse bebê nasceu e a minha mãe percebeu que ela não fazia xixi. E um dia depois, ela começou a ter febre. E também não recusava o leite, porque não queria mamar, porque não fazia xixi. Olha que loucura. E aí, então, a minha mãe viu que a criança estava realmente com muita febre, né? Passando mal, falou com meu pai. Com um dia de vida. E a minha mãe, por causa do leite, aquela coisa assim, amamentando, o leite não saía, empedrado, porque a criança não mamava. Minha mãe também começou a ter a tal da febre do leite. Então, o que fazer? Aí meu pai falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Francisco, que é o meu tiozinho, que vai levar ela no médico em Pancas, que era a cidade mais próxima, isso no Espírito Santo. E aí eles foram, um jipe para passar na estrada, não, foram de caminhão, e foram até essa cidade. Quando chegaram lá, para levar no médico a criança, imagina uma mãe que deixa uma criança aí, recém-nascida, para ser consultada. Se com a criança com um dia de vida. Exatamente. Você imagina se essa mãe vai dormir? Você dormiria? Não. Minha mãe ficou sentada na cama, né, orando. De repente, o quarto ficou todo azul. Ela conta essa história, contava essa história, eu cresci ouvindo isso.
quarto ficou todo azul e ela viu um padre. E meu pai estava dormindo, ela chama o meu pai, olha, eu estou vendo, ele... Não, meu pai não acreditava em nada, né? E esse padre fala 3 vezes para minha mãe, batiza sua filha, que ela vai morrer. O nome da minha irmã seria, nem sei, outro nome. E aí a minha mãe vê a imagem de Nossa Senhora de Fátima. E aí ela fala, eu tô vendo, é Nossa Senhora de Fátima, é o padre que está aparecendo. Aí o meu pai fala para minha mãe, olha, minha voz fica embargada. Isso não existe, você tá louca, isso não está acontecendo, eu tô vendo, tá bom. Aí meu pai fala para minha mãe que ela teve uma alucinação de mãe que está preocupada, não sei o quê, e que nada daquilo foi real, meu pai não acreditava em nada. Então tá, meu tio vai ao médico, na outra cidade, não tinha nenhum meio de comunicação, telefone, nada, comunicação, a tecnologia que temos hoje, zerada. Isso faz 70 anos. Aí, enfim, meu tio vai nessa cidade, vai no médico, o médico falou, olha, nós temos que levar essa criança para a extrema-unção e para o batismo, porque aqui na medicina não tem jeito, não tem o que fazer. Ela nasceu com um problema, ela nasceu sem o canal da ureter, o ureter, né? E não tem, por isso ela não sai. Teria que fazer uma cirurgia, mas agora não posso fazer uma cirurgia porque ela está com febre, com infecção, aí ela morreria de infecção generalizada. Então não tem o que fazer. Aí o meu tio vai até a paróquia, chama um padre, isso de noite, e o padre então falou, vamos batizar, porque a criança naquela época não morria pagã, e batizou, e perguntou para o meu tio, que nome você vai dar? Aí ele falou, eu vou dar Maria de Fátima. A criança já tinha outro nome. Aí meu tio volta, já com a criança nas últimas, e chega e fala, conta a história para minha mãe, e a minha mãe, a primeira coisa, que nome você deu a ela? Maria de Fátima. Era o nome que a minha mãe daria por causa de Nossa Senhora de Fátima. Você acha que é coincidência? Não existe coincidência. Né? Sabe? E aí você cresce ouvindo essa história. E você ouve e acha isso, essa conexão com esse mundo espiritual, na minha casa era natural. Aí você acha assim, sua mãe tá viajando e tal. Eu também me casei com um homem que também não acredita em Deus. Coincidência? Não. Que também não tem essa conexão que eu tenho. É o único pedido que eu fiz a ele, eu falei, olha, eu só espero que você respeite a minha fé. Eu terei momentos de oração, não precisa acreditar junto comigo. Mas a minha fé, ninguém me tira. Isso é bem claro na minha relação. E aí eu falei, mas, Ângela, você não pode obrigar uma pessoa a acreditar no que você acredita, né? A ir à igreja com você ou qualquer coisa assim. Mas você pode tirar proveito disso. Que bom que ele não acredita, porque ele vai colocar os seus pés no chão. Se você acreditar demais e ficar viajando na maionese, ficar achando que tudo é místico, que tudo tem a conexão com Deus, se ele não acredita, você vai cair na real. Sim, é dar um equilíbrio. É que nós buscamos. Então, presta atenção. Eu estava em Punta, belo dia, acordo de manhã, e eu tive um sonho com a minha irmã que faleceu. E a minha irmã que faleceu sei lá, eu tinha 17 anos. Que não é a mesma. Não, calma, que não é a mesma. Eu tinha 17 anos quando ela faleceu. E essa minha irmã, que se chama Jane, no sonho me mostrava um jardim lindo, suspenso, cheio de rosas. Me falou assim, eu estou esperando a Jerusa que está vindo. Eu acordo de manhã e para mim era uma mensagem muito clara. A minha irmã vai morrer, a Jerusa. Mas como? Eu pensei, ela vai ser atropelada, vai acontecer alguma coisa. Era tão claro para mim, eu não podia falar para ninguém, mas eu poderia falar para o Eduardo. Aí eu chego para o Eduardo, eu tive um sonho essa noite, assim, contei, que a minha irmã vai morrer. Aí ele disse, tá louco, isso é coisa... Tá. Uma semana depois ela descobriu um câncer e morreu. Meu Deus. Tá? Aí você fala assim, tem comunicação ou não tem com outro mundo? Não, é que eu tenho certeza que tem, né? Mas essas histórias, elas são interessantes porque eu já fui uma cética, né? Então, elas comprovam o que a gente tem muita resistência em acreditar, porque a gente não vê. Exatamente isso. Teve um caso agora bem interessante também de uma advogada que me procurou, uma menina de 30 e poucos anos, casada com um rapaz que
totalmente dependente de droga, ela tinha um filhinho com ele e tal, e tal, e tal. E ela veio fazer um processo comigo porque ela queria se separar. Eu falei, mas por que você quer separar, Ângela? Não tem condições, eu trabalho, ele fica em casa. Aí contou todo o drama dela. Eu falei, mas o que te impede de separar se você é uma advogada, uma menina instruída, você se sustenta? Ela, não sei, por isso que eu tô aqui. Eu não sei o que me impede. Me ajuda a ver. E a família dele, segundo ela, não queria que ela separasse de jeito nenhum. Tipo, é um problema seu. Eu não quero que volte para minha casa. Era muito claro isso para mim, mas eu não podia falar isso para ela. Mas, enfim, está num processo, ela precisa ter clareza. Você já fez o processo comigo, você sabe que eu não dou conselho, ó, faz assim, faz assado. Você precisa descobrir por você o que você quer fazer. Eu te ajudo a ter clareza, a ter força, a enxergar o caminho, mas o caminho sempre será seu e a escolha é sempre sua. E era muito claro para mim que esse rapaz estava abusando, enfim. E eu, meu Deus do céu, como é que eu vou interferir nesse nível? Uma bela noite, dona Ali, eu acordo sendo sufocada, mas como se alguém estivesse me matando. E um peso em cima de mim, como se tivesse uma coisa aqui. Eu não sou espírita, tá, gente? Aconteceu. E eu acordo molhada de suor. Eu acordei para desvencilhar daquilo, parecia uma coisa me amarrando aqui. Suada, assim, ó, da cama está toda molhada. Gente, que peso, que coisa horrível. Eu me desvencilhei. Quando eu faço assim na cama, eu me sentei na cama com uma força. A primeira pessoa que eu lembrei foi dela. E eu pensei nela. Falei, gente, isso é algum espírito obsessor do marido dela que não quer que eu interfira, que eu ajude ela. Nossa, e tava indo pra cima de ti, De mim! professor? Alguma coisa assim. Porque assim, ó, veja bem, Ângela, isso é viagem? Não, nunca aconteceu, foi a única vez. E a única vez que acontece, você pensa logo na pessoa na hora que você está no meio da história. Alguma coisa. Ela não é uma pessoa que está como. na minha vida, né? Aí o que você Vou até tomar. O que você faz num caso desse? Eu me sentei na cama com maior tranquilidade, orei o Salmo 91, pedi a Deus, eu não tenho nada a ver com essa história, essa não é minha. O caso deles é dele. Cada pessoa que vem aqui tem uma energia, tem uma história, eu tenho que deixar com o outro que é do outro. E quando você lida com pessoas, você tem que saber o seu limite. É por isso que é muito fácil, né? Você contrata a Ângela, quer que ela te dê conselho. Sim. Eu caso com fulano ou com fulano, eu caso ou compro uma bicicleta. Ângela, ontem eu... tem perguntas assim que eu falo assim, oi, você quer que eu responda isso? Não, meu papel não é esse. E nesse dia ficou mais claro ainda. Cada um vai achar o seu caminho do seu jeito. A única coisa que eu vou fazer é trazer para você clareza sobre quem você é, para que você faça melhores escolhas. Mas eu não posso escolher o caminho por você. Aquele dia, aquele sufoco foi tão horrível para mim, que eu falei, o quanto você pode se envolver com uma cliente, no caso, ao ponto de espiritualmente estar envolvida também. Tá, e ela separou? Separou. E o obsessor não te avisou mais? Não. Eu não tenho mais contato com ela, até porque ela não mora aqui, ela é do interior de São Paulo, não tenho contato nenhum. Ela fez o processo e foi. E você sabe que normalmente eu tenho contato depois com algumas clientes. Ela foi uma pessoa assim que eu falei, nossa, quanto mais ela andar com as pernas dela, melhor, senão ela vai ficar com uma necessidade de estar comigo. Sim, como se tu fosse uma muleta. Exatamente, e não pode, você tem que estabelecer, não é o caso, você tem que, sabe, você vai para o mundo, você vai fazer com o que você aprendeu aqui, você vai fazer a sua vida, não sou eu que vou fazer por você. Sabe que, assim, esse tipo, o teu trabalho, o teu processo, por ser algo muito subjetivo, as pessoas às vezes ficam pensando assim, mas vale a pena? Como é que funciona? Então eu queria que tu contasse para nós no que consiste, né? Qual é a verdade por trás de um processo desses de mentoria. Eu sei, porque eu já estive lá, mas tecnicamente falando, como é que o que a pessoa tira disso? Porque eu acho que as pessoas gostam de saber que vão mensurar. Mensurar. Elas Exatamente. gostam de mensurar, né? E quem gosta de mensurar, normalmente é controlador. Quer mensurar tudo, quer ter certeza absoluta. Aliás, mensurar com a mente, né? Entende? Então, assim, quer ter certeza de tudo, certeza de que vai dar certo, certeza de que será que vai, será que não vale, será que... Né? É bem assim. O que consiste? Eu poderia dizer assim, cada história é uma história. Qual é o meu dom? Eu tenho um dom de ler o que se passa com você, é uma leitura. O que é uma leitura? Quando você me conta, quando você chega, até a maneira como você chega para mim, você está me falando, você tem um texto, até na maneira como você me procura ou não procura,
Tem aquelas que estão dando voltas e voltas e voltas. Uma coisa que eu sei sobre autoconhecimento por experiência própria é que não há outro caminho para leveza e felicidade senão você se conhecer. Cada um vai achar uma pessoa e você não consegue fazê-lo só. Não adianta, você é no outro, é na interação com o outro que você se vê. E assim, Ângela, como é que eu sei que eu preciso? Normalmente a pessoa está ansiosa, preocupada, morrendo de medo, não realizando, procrastinando, enrolando a vida. Ela sabe, ela está há 72 anos vivendo a mesma história. Por quê? Ela não evoluiu. Muda o personagem, mas essa história vai continuar se repetindo na cara dela, se repetindo. Feitiço do Tempo, já viu esse filme? Sim, o do Dia da Marmota. Volta. Porque você está ali repetindo a história. Para você viver uma história diferente, você tem que elevar a sua consciência. E o que é elevar a consciência? Aprender sobre você. Nós somos seres programados. E cada ser nessa Terra tem um programa diferente. O seu programa é de acordo com a família que você viveu, as experiências que você viveu dentro dessa família, toda a carga genética que você traz e as experiências culturais do seu bairro, sua cidade, seu colégio, tudo isso te forma. Então, cada ser é cada um de um jeito. O interessante é que, com essa formação, com o que te formou, você tem o resultado que você tem hoje. Você está 100% feliz, plena? Ok, segue a vida. Agora você acha assim, não, eu poderia melhorar. Sempre há uma área na sua vida que você poderia melhorar muito. E melhorando ela, você interfere em todas as outras. Por quê? Todos nós, senão não estaríamos nesse planeta. Não, e ainda bem, né? Porque imagina a gente não ter mais o que se evoluir, né? A gente veio para crescer, a gente veio para evoluir. E se você não se coloca nesse lugar de aprendiz todos os dias, caramba, você já sabe tudo? Esse aprendizado que vem até do seu medo de encarar as coisas, não ter medo de errar, de saber que você vai errar, vai acertar, e vai estar tudo bem. Ali na frente vai dar certo de algum jeito. E você precisa saber que você precisa do olhar do outro. Quem é o outro? Quem que seria esse outro que vai te ajudar a olhar? A pessoa que você confia. Mas, Ângela, por que você? Por que eu escolheria você? Bom, você tem que olhar ali quem fez, teve resultado, qual é a história. O meu processo é baseado na minha história de vida, história vivida. Se eu olho para trás e falo, nossa, eu consegui ver tudo isso com os olhos do amor, como eu digo. Eu chego aqui aos 60, diferente daquilo que eu vi na maioria das mulheres da minha idade. Não estou dizendo que todas, mas a grande maioria. Com essa vontade de viver, com essa vida cheia de propósito, com leveza, principalmente com bom humor, né? Que as pessoas perdem até o dom do riso. Elas são tão preocupadas que elas perdem o dom do riso. É verdade. E o brilho no olhar, O né? brilho Eu no acho que olhar, o brilho no aquela olhar coisa é assim, sabe? de realização, De- de e- saber que tá realizando novos projetos. Quantas vezes eu conversar com uma Ali na vida e me emocionar como me emociono hoje, quantas vezes eu olhar para a Ali e admirar com admiração, querendo o bem, o melhor dela, eu sei, nossa, eu tenho entusiasmo pela vida. O que é entusiasmo? A presença de Deus em você. Ai, que lindo, né? Não é lindo? É lindo. Você já viu aquelas pessoas meio blasé? Você chega, conta a sua história, mas fez Ai, isso. E vou dizer uma coisa, eu tenho muita dificuldade de lidar com essas pessoas, porque eu fico... Elas são blasé. Não consigo. Você conta, ou então você tá linda, a pessoa não te faz um elogio. Tipo, nossa, você tá achando que é o quê? Porque não sei o quê. Sempre pega alguém, óbvio, vai ser sempre alguém, vai ter sempre alguém maior que você, amiga, fazendo alguma coisa no mundo. Mas se você fez, você não sabe qual é a caminhada da pessoa. Por que não aplaudir? Olha o que está acontecendo nas Olimpíadas agora, que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Sabe o que eu tô vendo? É isso. Sério que é isso. Eu tô vendo que essa geração mais nova já entendeu tudo. Eles são mais evoluídos. Eles já chegam aqui com um chip diferente. Sabe? Que mesmo competindo, não é sobre competir. A Rebeca falou isso, ela disse, não tem essa coisa de ficar torcendo para outra cair. Não. A gente torce uma pela outra. E a Fadinha também, né? A Raíssa Leal falou a mesma coisa. Não peçam não fiquem torcendo para as meninas caírem no skate.
Gente, isso parece meio surreal pra nós, Pois né? é. Você entende? Isso é bacana. E mulheres, né, geralmente nós somos treinadas para competir. A competição velada. Competição velada. Pena que isso aqui não tem coisa, porque eu ia desenhar, eu me lembrei agora. Queria fazer um desenho, mas não vou. Vai ser no próximo. Você lembra que você falou? Quando te tiraram o sentir, que a nossa mente tem que dominar tudo, tem que saber como é que controlar. E aí eu falei do Papa, né, que estabeleceu mente sã, corpo sã. O que acontece aí? Acontece o seguinte, um desenhozinho. Presta atenção, adoro fazer esse desenho, porque isso aqui vai te mostrar o poder que tem o nosso corpo. O nosso corpo superior, a nossa mente superiora, estar conectado com as nossas emoções. Presta atenção aqui, que eu acho isso maravilhoso. Ela tá desenhando mesmo. Eu estou desenhando, eu desenho mal, mas desenho. O que importa é a intenção. Você vai ver aqui que aqui tem uma coisa que você vai entender o que é. Eu tenho certeza que você vai entender o que é isso. Parece um coelho, mas é um cavalo. É um cavalo, tá bem? Tá, o que você vê aqui desse desenho? Eu vou mostrar aqui, tá? Ó. Gente do céu, olha, eu sou péssima de desenho. Eu tô vendo, na verdade, uma charrete, carro, né? Tem só 2 rodas, porque é o que tá do outro lado, sendo guiada, tem alguém sendo carregado e alguém dirigindo o cavalo. Então, eu desenhei muito bem, você Muito entendeu? Bem, entendi tudo. Não sou artista. Deixa aqui a tua... Assinatura, quem sabe, né? Então, eu desenhei muito bem. Prestem atenção, presta atenção. Esse cara que tá dentro da charrete, da carruagem, tá? Seria o seu ser superior. O cara que manda em todo esse jogo aqui. Tá comigo? É ele que deve dar a ordem para o cocheiro tá aqui. E o cocheiro dá a ordem para os cavalos. O cavalo é o que tem. Quem é que tem a força desse sistema? Na verdade, o Deus superior manda. Que tá aqui que manda. Mas quem tem a força para levar isso adiante? É o cavalo. O cavalo. O cavalo é que tem a força para levar adiante. Tá comigo? Tô. Tá. Esse cara que está aqui, que é o cocheiro, o que ele faz? Ele apenas dirige os cavalos, recebe a ordem do ser e dirige os cavalos para lá, para cá. Mas quem tem a força? O cavalo. A carruagem é o quê? Que conduz o ser. Tá? Tá comigo? Muito bem. Esse ser é o seu ser superior. Tá aqui. Essa carruagem é o seu corpo físico. Esse cocheiro aqui seria a sua mente. E o cavalo? As suas emoções. Que interessante. Tá. Só que o Papa chega e fala assim, mente sã, corpo sã. E prega isso como real. E as pessoas passam a acreditar que a sua mente poderosa, tem uma mente poderosa que você vai controlar tudo e papapá, não é isso? Então você anula o cavalo. E a mente fala, para que eu vou precisar do cavalo? Eu levo esse cara aqui, não vou deixar esse cavalo levar a força, eu que tenho o poder. Só que ele vai tocando. E o ser ali nem percebe que quem está tocando é só a mente. Só que ela não tem força. Então ela vai só ali na rua, volta para a mesma rua e fica rodando em círculo, porque ela não tem força para seguir adiante. Ela está controlando tudo. E o cara que está dentro, se ele não estiver sentindo o que está acontecendo, ele vai dormir aqui dentro e não vai saber que tiraram a força dele. E a força é o seu sentir, o seu sentimento. A sua força não está na sua mente, está no seu sentir. Bom, com essa lição de vida expressa em uma obra de arte para guardarmos para a eternidade, eu vou te pedir, Ângela, para tu deixar um bilhetinho aqui para mim, porque eu vou botar isso, eu tenho várias coisas que a Ângela me ensinou guardadas, e este autógrafo vai junto com essa lição de vida. E a gente vai ficando por aqui. Acabou nosso tempo? Acabou, Ângela, senão a gente vai ficar 5 horas. Jesus, nós temos muita coisa ainda para contar, me chama de novo. Na próxima temporada vai ter mais um episódio, parte 2 com Ângela de Verbena. Eu não me canso dela, tenho certeza que vocês também não. Então, Ângela, beijo, pessoal. Beijo, obrigada pela sua atenção, pela sua paciência, né?